a gente tem as nossas profissões convencionais. A gente vai trabalhar e tal e tudo mais, né? A gente depois sai, vai pra casa e tá tudo certo. Mas no caso dela, mobilizou a família toda, né? Igual ela tem um campeonato aqui hoje, ela tem um campeonato amanhã em São Paulo, tem um campeonato em Curitiba. Como que funciona isso? Já parou pra pensar na logística? Como que eu levo essa moto? Aonde que a gente vai dormir? Como que a gente vai comer? Lavar Como roupa? que ficou a família Não, inteira? como foi a família inteira? Porque, tipo, o que o pai dela faz pra manter isso? Entende? Porque isso muda tudo, velho. Você parou pra pensar nisso? Cara, tô pensando agora, você falando, eu tô aqui tentando raciocinar. É muito louco, né? O pai dela deve ser rico milionário. Possui uma Ai, mansão. Possui uma mansão no recebo, iate. Deus, manda. Esse profeta do Profeta. Senhor, receba. Amém, eu recebo. Mas não é? Como que funciona isso, sabe? Porque assim, mudou tudo, né? Mudou Como tudo. que é a rotina de vocês? É muito corrida, assim, é igual eu disse, no início era aquele negócio super de boa. A minha mãe me trazia 3 vezes por semana de caminhonete. Então eu estudava, saía da escola e me trazia. Tá. Chega num ponto que ficou muito perigoso, porque aí eu já tava treinando todo dia, a gente tava vindo e voltando todo dia pra Palmeiras, 70 quilômetros. Aham. Pra vir e 70 pra voltar. Então tava ficando muito perigoso pra mim e pra minha mãe, porque assim, a minha mãe dirigia e como eu tava muito cansada, eu não conseguia ficar acordada pra ir com ela. Conversando, aham. Isso. Então ficou muito perigoso. Então meu pai decidiu, não, então a gente vai morar, vocês vão morar em Goiânia. E viemos. Uhum. Tanto é que a minha avó, parte mãe, ficou desesperadíssima, achando que os dois estavam separando e a gente tava mentindo e que ninguém queria falar. Tadinho. Mas, na verdade, não. Então, assim, a gente mobilizou isso, mudou isso. E, assim, o meu avô, por parte de mãe, meu avô Demir, ele era super apaixonado. Ele era fissurado, assim, de andar 300 quilômetros pra filmar o meu tio. Meu tio Ebinho andava, ele era irmão da minha mãe. Então, ele andava. Só que ele quebrou a perna uma vez e teve que colocar parabólica na perna, teve que colocar pino pra fora e foi horrível. Ai. E aí, ele parou. Aí, assim, meu avô ficou com muito medo daquilo, porque ele quebrou, meu pai machucou várias vezes. E aí ele ficou com muito medo daquilo. Então, pra ele, aquilo já não prestava mais. E aí eu gostava muito daquilo, tava no meu sangue, mas assim, ainda tava de boa, né? Eu ainda não faltava nada, tava tudo normal. Aí a gente mudou pra cá, começou a ficar sério. E inclusive nessa etapa do brasileiro que eu ganhei, antes de ir, eu sempre gosto de ir lá, eles moram na fazenda. Então, antes de ir, eu sempre gosto de reunir a minha família, todo mundo, fazer um churrasco pra todo mundo. Tipo assim, eu sou evangélica, então assim, eu peço pro meu avô orar pra mim e me abençoar, assim, né? Eu gosto de ver todo mundo antes de eu ir. Eu tenho que ver todo mundo antes de eu ir. Uhum. E assim, nesse dia, eu fico muito triste em falar isso, mas hoje em dia ele gosta muito. Nesse dia, eu cheguei nele na hora de ir embora, que eu tava abraçando ele, ele fez: vô, ora por mim, que essa corrida é muito importante. Essa corrida vai decidir minha carreira da agora pra frente e eu preciso muito ganhar. Ora pra mim. E aí ele virou pra mim e falou assim: ó, minha filha, o vovô vai orar, mas eu não vou orar pra você ganhar, não. Eu vou orar pra Deus te tirar disso. Porque o vovô não aguenta te ver. O vovô fica com peso nas costas na hora que você monta naquela moto e só sai de mim quando você desce dela. E aí eu fiquei muito triste com aquilo, porque assim, o que eu queria era o apoio do meu avô e ele não gostava de jeito nenhum. Então, assim, fui, aí eu ganhei, ele ficou muito feliz, inclusive a Amarra até foi lá na fazenda conversar com ele, filmar ele gosta muito. E assim, o que foi muito difícil foi que assim, a minha rotina, ela é assim, fantasma. Ao mesmo tempo que eu tô aqui, eu tô lá em Santa Catarina treinando. Ao mesmo tempo que a corrida é dia 14, o pessoal muda ela pra dia 20, a hora que eles quiserem. Uhum. Então, assim, foi muito difícil, inclusive ano passado, porque assim, minha prima ia casar. Ela marcou o casamento pra um dia. A gente falou assim, olha, antes de marcar o casamento, conversa com a gente primeiro, porque o calendário das corridas tá muito difícil. Por conta da pandemia, eles estão mudando muito. E elas esqueceram, eu acho, e não falou nada. E ela marcou o casamento pra num dia do brasileiro. Nossa. E assim, casamento da minha prima primeiro e brasileiro de motocross. Eu amo minha prima, mas assim... Como é que faz, não né? dá, né? É minha vida. Eu tô tentando construir a minha vida ali dentro, então eu tinha que ir. Matamos o casamento da minha prima. Mas e aí, assim, por exemplo, você tá saindo aqui agora, você vai pra Santa Catarina. Como que é? Pra levar tudo? Moto? a gente tem a van, né? Ah, vocês têm uma van. Exatamente. Antes era só a caminhonete. Ah. Só que assim, ficou difícil porque assim, muitas vezes, a gente chega lá na corrida, tem a área de box, você monta a sua tenda.
Mas muitas das vezes, a gente sempre dormia na tenda, fechava ela e colocava o colchão no chão e dormia. Só que muitas das vezes chovia, então molhava o colchão, escorria. Então, assim, tinha lugar que você chegava, era muito sedento, era muito ruim. E, assim, pra você pagar um hotel, muitas das vezes, quando o pessoal do hotel vê que tá tendo motocross, além dos hotéis lotar, eles, tipo, cobram muito caro. Dobra o valor, por exemplo. Isso. Então, a gente nunca dormia em hotel. E aí, tava ficando difícil, mas aquilo ficou sério. Daí, meu pai comprou uma van e dentro da van, na parte de trás, onde tira os bancos pra caber a moto e arrumar tudo. E aí, sim, atrás, onde a moto vai, cabe um colchão de casal. E lá na frente tem os 3 bancos e atrás tem o sofá-cama, que ainda é uma cama de casal. Então, assim, dá pra dormir 4 pessoas lá, tranquilo. Show de E bola. aí, assim, a gente vai, dorme, a gente vai de van. Mas é isso. E, assim, a família achou Agora a muito família estranho. toda vai. Não, vai, assim, a família toda, assim, lá de casa, né? Vai só eu, meu pai, a minha mãe, minha irmã e agora o meu namorado. Mas Mas, o namorado pode dormir em cima da moto. Ele não precisa dormir dentro da van, não. claro que não. Oxi. A gente sempre vai antes, na verdade. Meu namorado e meu pai e minha irmã vai de avião. A parte gostosa ficou pra eles. Olha só. Isso. Tá. Mas, assim, a Eu família... pensei que seu pai punha ele lá atrás pra ir segurando a moto. Um talvez, amor, né? gente, um amor. Não, eu vou contar a história todinha pra vocês. Esse foi o único namoro, assim, que vingou mesmo, que deu certo. Os outros andavam de moto? Não. Então é por isso que seu pai tá gostando desse. Eles falam a mesma língua. Também. Eu vou contar a história depois. Mas, assim, meu pai gosta muito dele. Assim, com ele, meu pai, o único jeito que meu pai, assim, foi dinâmico e gostou muito foi dele. Mas, assim, voltando ao assunto da família, todo mundo achou muito ruim, assim, porque eu matava muita coisa. Tipo, não ia em muita coisa da família. Não dá pra você nem conciliar nada. por causa da agenda, né? Mas hoje em dia todo mundo entende, hoje em dia é uma coisa mais tranquila, a gente vai mais nas coisas e tudo mais. O trem que Só eu que tava sempre foi pensando muito aqui. difícil. Manutenção da moto. Tipo, hoje você tem o patrocínio da Yamaha, né? Isso. A moto vem da Yamaha, ela te dá a moto pra você competir. Exatamente. E quem dá essa manutenção na moto? Eu tenho o Nenê Race, que é o meu mecânico aqui em Goiânia, que ele arruma moto. Tenho o Ti Deval, lá de Rio Verde, que ele vai nas corridas comigo e se a moto der um problema lá, ele ajuda. Tem os mecânicos da Yamaha, que fica lá em Santa Catarina. Então, assim, aqui em Goiânia é o Nenê. Minha moto estragou, eu levo lá. Mas, assim, Mas você tá qualquer competindo coisa... lá. Deu um Aí é o BO Ti lá. Deval, que é o meu mecânico oficial, que vai lá na corrida comigo. O meu pai, meu pai entende muito também, porque no início era só eu e ele, então assim, ele arrumava muita coisa. E a Yamaha também tem os mecânicos dele. Então lá, dependendo se for uma coisa que meu pai não conseguiu, o Deval é bem entendido, na maioria das vezes ele consegue arrumar tudo, mas tem os mecânicos dele lá. Entendi. A moto estragou aqui, aí eu ligo pra eles e falo assim, ó, minha moto tá faltando essa peça, tal. Eles mandam pro Sedex super rápido, chega e o neném monta. Ah, show. Só que assim, manutenção de treino, que é assim, olhar uma corrente, Estragou uma bengala. e assim, muito difícil, mas acontece. Essas coisinhas mais simples, a minha mecânica é minha mãe, vulgo Hélida, treinadora, Olha! patrocinadora, mãe, amiga, irmã. Gente. Então ela já sabe fazer muita coisa, ela já se vira muito. Tipo, ela já... Teve uma época que uma moto minha começou a dar um probleminha. Ela tava... A partida dela não funcionava direito, ela só ligava fazendo ligação direto. A minha mãe tirava o banco, pegava a chave de fenda, pegava a chave de osso, fazia ligação direta na bateria. Meu Deus. Gente, Eu caía, a moto Resolvia. desligava, minha mãe já legal, tava hein? lá no meio da pista com as chavinhas assim no bolso. que E eu sei loucura, muita coisa, a minha mãe entende também. E aí a Yamaha manda uns pics pra sua mãe de vez em quando aí, pra dar esse suporte, porque, né? Ainda não, Alô, né? Yamaha, uai. Ela ainda não é minha mecânica oficial, Uai, mas ela que- ainda é treinadora e mãe. Não, vamos organizar isso aí. Ué, Eu ainda não era. não, Mas agora minha mãe- é, né? agora Mas pra é, quem né? que manda o e-mail lá pra ver essa situação? Porque, Vamos ué, resolver essa situação. vamos resolver isso aí, ué. Então, Hoje é mais fácil a situação. Mas assim, é muita história, cara. Igual eu falo, dá pra fazer um livro. Ir pra Santa Catarina, essa van já estragou altas vezes, meu amigo. A minha mãe, assim, ela não é gorda, mas ela é assim, ela é meio cheinha, né? Ela não cabe debaixo da van. Você tem que falar que ela é fofa. Ela não cabe debaixo da van. Então, quem que entrava debaixo dessa van? Sarah Raquel, por ligação de vídeo com meu pai. Uma vez a embreagem soltou indo aqui pra Santa Catarina. E só aí vocês indo na van. O cabo das marchas lá soltou, ele saiu. Vai eu de ligação de vídeo Cara, com meu pai que pra viagem. debaixo da van
pra emendar o cabo pra dar pra chegar na outra cidade pra arrumar. Pra trocar. Será, Raquel, pega esse cabo assim, conecta dele. Seu pai, onde que fica isso? Ah, não, será, Raquel, você não sabe nem onde que fica, como você vai arrumar um negócio aí? Pai, calma, me ensina. E aí eu Mas consegui. você já aprendeu também, agora você é um pouco mecânica ixi, também e tal. Já vou abrir SD diesel já. Viajei na maionese, que eu não entendi por que vocês duas vão na van e eles vão de avião. É porque assim, meu pai, ele trabalha, né? Ele também tem que me bancar, assim. Não, claro, essas alguém coisas. tem que trabalhar. Alguém aqui tem que trabalhar. Então, assim, porque lá na Yamaha, eles tem o Dino, inclusive, um beijo pra ele. Ele com certeza vai estar assistindo isso, ele não perde uma. Ele é o nosso treinador lá e é nosso preparador físico, ótima pessoa. Então, assim, ele gosta muito de pedir pra gente, tipo, um mês antes. Ou, tipo, uma semana, 2 semanas antes, pra ver como a gente tá e fazer, assim, uns reajustezinhos, assim, ó, tá falando isso, vamos treinar isso. Então, assim, a gente sempre vai pra lá, geralmente, um mês antes. Então, assim, não tem como meu pai, a minha irmã e meu namorado ir antes. Porque, assim, meu namorado trabalha, meu pai trabalha e minha irmã estuda. Então, assim, como eu e ela vai muito antes, eles têm que ir, tipo, faltando uns 3 dias de avião. Entendi. Aí é mais fácil pra eles. Aí eles voltam com a gente de van, pra sofrer um pouquinho também, né? Claro, Senão, não tem como. Pô, meu namorado pra vir segurando a moto, tá doido? Tadinho, gente. A história é muito linda. Qualquer um que fica sabendo fica apaixonado. Ele Gente. chamou Veltrancos e Barrancos.